Oi, criancinhas felizes, anjinhos da minha vida. Bom, eu acho ótimo aprender com vocês. Nós, professores, a gente também aprende quando a gente está ensinando, sabia? Eu estou aprendendo muita coisa de pensamento computacional que eu não sabia, tá? Estou estudando isso para vocês. E é muito gostoso aprender junto com vocês, viu? Enquanto a gente está ensinando, a gente também está aprendendo. Esse é um processo muito enriquecedor para todos nós, para vocês, para nós. Uma delícia isso, estou amando ser professora. Bom, hoje dentro da nossa aula de pensamento computacional, nós vamos falar sobre o pilar padrão. Padrão é algo que se repete várias vezes. Dentro de um único problema que cabe a decomposição, tá? Para ter um padrão, geralmente vai caber a decomposição. A gente pode notar que essas partes têm algo em comum, sempre. Algumas coisas iguais ou semelhantes a um outro problema que já foi vivido ou resolvido por vocês. Então, ele vai seguir um padrão a ser resolvido. Ao conseguir identificar um padrão em uma questão, a gente pode chegar a uma solução muito mais fácil e mais rápida. Eu vou contar uma coisa para vocês. Tá? Na faculdade eu tinha um professor, ele era muito bravo mesmo. Ele reprovava a classe inteira, assim, por nada, reprovava o ano. Ele chegou a reprovar, no último ano de faculdade, uma classe inteirinha. Porque ele pegou uma das meninas colando. Então ele reprovou a classe inteira. Porém, quando eu estava no meio do penúltimo ano, eu percebi que nas provas dele, geralmente, a última pergunta era a resposta da primeira pergunta. E a resposta da última era a primeira pergunta. Ele fazia um joguinho aí que era muito... Mas eu percebi esse padrão nas provas dele. E ele sempre repetia isso. Então eu pude, sem dificuldade, nas provas seguintes do ano, né, que a gente tinha 2 provas por mês com ele, eu comecei a perceber isso. Então o que eu fazia? Ele dava 6, 7 questões, eu podia me concentrar nas outras e deixar aquelas 2 por última. Ou seja, eu abstraía, né, aquelas, e eu decompus. Tá vendo como eu usei tudo isso? Ó, decomposição, abstração, e percebi o padrão. Naquele ano ele passou 4 alunos, tá? Sem ter que fazer a última chamada. 3 alunos e mais eu, sabe? Isso porque eu pude perceber, gente, esse padrão. Então foi muito fácil para mim fazer as provas dele. As provas dele eram muito difíceis, muito mesmo. A gente tinha pergunta que dava quase uma folha, uma única pergunta. Então, tô passando essa minha experiência pessoal para vocês verem como perceber padrão pode transformar uma coisa difícil em uma coisa mais fácil, né? Em uma coisa que pode ser resolvida facilmente. Se você pedir para algumas pessoas, tá, que elas listem suas músicas, suas brincadeiras, os filmes favoritos da infância, né? O mesmo jogo de videogame favorito na infância dela, vocês vão conseguir saber a idade aproximada delas. Isso porque existe um padrão que marca, cada época específica tem um padrão que marca, tá? Um padrão de roupa, um padrão de filme, um padrão de música, né? Os rockinhos dos anos 80, né? As discotecas dos anos 90 e assim vai. Então vocês conseguem definir observando padrões. A gente é assim, uma fábrica de padrão. Existe uma construção permanente de padrão na nossa existência. Desde que a gente nasce, a gente tem padrão de comportamento, padrão de beleza, padrão de gosto, padrão de moda, padrão de tudo. Tá? A gente vai se especializando em alguns e generalizando outros durante a vida. Mas a gente vai sempre criando e sabendo, aprendendo a identificar padrões. Tá? Quando um homem lá na idade antiga, não sei quando foi não, aí o professor de história vai me bater de novo, né? Não sei se foi na classe de vocês, que eu também não sabia qual época que era, mas não sei qual época, mas o homem, ele inventou o relógio de sol, não inventou?
O primeiro relógio foi um relógio de sol. O que era o relógio de sol? A sombra, ela se movia de acordo com a posição do sol. Tá? E ele reconheceu esse padrão, né? Lá, ó, há quantos milhares de anos atrás, né? Ele reconheceu esse padrão da posição do sol e percebeu que aquilo podia determinar uma parte do dia, que era a hora do dia. Então, foi um reconhecimento de padrão muito importante. Você já se deparou com alguma situação nova e soube lidar com essa situação a partir de uma experiência já vivida? Isso é possível por causa da identificação de padrão. Quando a gente olha para o céu e vê que as nuvens estão acinzentadas, tem trovão, a gente sabe que vai chover. Esse é um padrão de chuva. Escolher uma fruta pela cor da casca é saber reconhecer um padrão. Ou seja, toda, sei lá, banana tem a casca amarela. É o padrão, né, da fruta. E quando a gente vai ao médico, né, o médico ele consegue diagnosticar uma doença, é porque ele estudou os padrões daquela doença e soube reconhecer naquela situação concreta. Quando o ornitólogo, um ornitólogo é uma pessoa que estuda os pássaros, tá? Quando o ornitólogo ele consegue saber qual tipo de pássaro só pelo voo dele, é porque ele estudou o padrão de voo daquela espécie de pássaro. E assim por diante, tá, gente? Tudo, praticamente tudo tem um padrão. Você quer ver como você também consegue reconhecer um padrão? Eu vou falar uma sequência de número. 1, 2, 3, 4 e... Você pensou no 5, né? Óbvio, porque o 5 você seguiu um padrão numérico. 1, 2, 3, 4, obviamente o 5, 6, 7. Se eu tivesse dito 2, 4, 6, 8, logicamente vocês pensariam no 10. Então é porque vocês reconheceram esse padrão numérico e conseguiram seguir ele. Veja como é simples reconhecer os padrões dentro do pensamento computacional, ele é exatamente assim. Na solução de uma questão, quanto mais padrão a gente vai reconhecendo, mais fácil fica a resolução do problema. Mesmo agora que a gente está em isolamento social, os cientistas eles descobriram um padrão de contaminação pelo Covid-19. E para diminuir esse contágio, a gente tem que ficar longe uns dos outros. Caso contrário, haveria um contágio em massa da população. Tá? Isso levaria o nosso sistema de saúde a um completo colapso. Consequentemente, seria desastroso, poderia ter um número assombroso de mortes, mas graças ao reconhecimento do padrão de contaminação, a gente tem como aí, dar uma amenizada na situação. Bom, meus amores, por hoje é só. Semana que vem tem mais, a gente vai falar sobre os algoritmos, sem atividades hoje, mas com resumo. Siga o padrão das outras semanas e me faça meu resuminho. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Vocês podem me enviar o WhatsApp, tá? Ligar, faz o que vocês acharem melhor, mas em caso de dúvida, estou à disposição, tá bom? Um beijão bem grande para vocês e até semana que vem.